Nesse vídeo vamos aprender uma coisa bastante interessante que é personalizar a nossa apresentação, ou seja, o tema da nossa apresentação. Quando eu falo aqui o tema, não é o tema que o nome do trabalho não, tá, pessoal? É o tema da formatação aqui, esse tema aqui. O tema que é utilizado para eu formatar minha apresentação. Vamos lá, alguns exemplos? Olha, você tem aqui um tema claro, simples, você tem o tema caqui, marcador, holofote e assim por diante. Então, esses aqui são temas. Vou colocar aqui um, por exemplo, colocar aqui esse aqui, suíço. Cliquei em OK. Aí ele imediatamente altera o meu tema. Então, nesse vídeo nós vamos aprender a trabalhar editando esse tema para criar o meu próprio tema. Eu gosto das minhas coisas personalizadas, então eu vou criar o meu próprio tema. Como a gente faz isso? Primeiro, eu já estou aqui com um tema, né? Então eu vou mostrar para vocês a formatação desse tema aqui, como é que ela é feita. Eu venho aqui em visualizar, né? Aqui, lembrando que nós estamos utilizando aqui o recurso de apresentações do Google Drive. Então eu venho aqui em visualizar e venho aqui em tema mestre. Na verdade aqui só aparece mestre. Clico aqui em cima, ele abre para mim então a formatação que existe de padrão nesse tema aqui, correto? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo nessa formatação. Eu posso escolher aqui qual é o slide que eu quero modificar e a partir disso criar então ou modificar um desses slides. Vamos começar aqui, por exemplo, pelo título. Eu venho aqui no título e posso diminuir, por exemplo, o tamanho dessa letra, que eu acho muito grande. Eu venho aqui na letra, totalmente normal, como se estivesse editando uma apresentação. E coloquei aqui a letra 24. Ficou bem pequena e aí a gente já vai mostrar isso aqui como funciona imediatamente para vocês. Como é que eu faço? Eu fecho aqui o editor mestre, né, do tema mestre, imediatamente ele já altera aqui essa letra. Tá? Eu posso aqui na apresentação modificar também essa letra, colocar, por exemplo, 96. Posso fazer isso aqui. Mas o meu tema mestre agora está com aquele tamanho de letra. Quer ver? Vou criar aqui um novo slide com uma capa daquela. Ele já me dá a opção, tá vendo aqui, ó, no tamanho da letra que eu escolhi. Vou colocar aqui, ó, trabalho. Tá? Ele já está nesse tamanho de letra que eu escolhi. Vou apagar esse slide aqui novamente, que foi só para demonstrar. E aí vou voltar lá no meu mestre e posso escolher aqui, então, por exemplo, uma outra cor, né, um outro estilo de letra, né, posso fazer qualquer coisa. Só cuidado para não apagar isso aqui, porque isso aqui, essa caixa de texto aqui, ela é uma caixa editável, correto? Se você, que nem essa outra aqui embaixo, ela também é editável, tá? Como é que você faz para colocar uma caixa editável? Você vem aqui em inserir e marcador de posição e coloca aqui um marcador de posição aqui no texto. Aí ele vem aqui, ó, ele coloca isso aqui, por exemplo. Ele escolheu aqui marcador de posição porque já está aí. Então, você não pode, se você apaga essa caixa que é editável, né, digamos essa aqui que nós já vimos. Se eu apagar, pegar esse mesmo título aqui, copiei, vou apagar agora a caixa e vou colocar simplesmente uma, uma ferramenta aqui de caixa de texto. Caixa de texto. Vou colocar aqui. Tá? Agora, vou colocar aqui. Copie. Não, eu vou escrever, por exemplo, aqui. Escreva o nome da apresentação. Né? Aí, digamos que eu tenho a intenção de que a pessoa realmente escreva lá o nome da apresentação que ela quer fazer. Né? Então, aí eu vou pensar, bom, vou colocar isso aqui do tamanho da letra 24, aí fica legal e tá. Vou fechar essa caixa aqui, aí pode-se pensar que a pessoa vai poder colocar lá. Mas nesse caso aqui, não, não é editável aquela parte lá. Mesmo que eu apague isso aqui, ó, ele não fica editável, ele fica um texto fixo. Não dá para você clicar aqui e alterar nada. Estou clicando em cima, não dá para alterar nada, porque aquilo não é uma caixa de texto que oferece opção de edição. Aquilo é simplesmente uma palavra. Tá? Então a gente vai voltar lá, né, editor mesh, vai apagar aquilo lá, não serve para a gente. Né? Aí vamos apagar e aí sim vamos inserir aqui o marcador de posição do título. Aí eu venho aqui e coloco então a minha caixa aqui, tá?
Aí, esse sim eu posso editar. O que mais que você pode fazer aqui? Bom, como eu falei para vocês, vocês podem fazer tudo. Eu posso, por exemplo, eu quero diminuir aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, vou diminuir logo o tamanho dessa letra, colocar aqui 24, né? Vou diminuir essa caixa, diminuir o tamanho dessa linha, deixar aqui o tamanho da caixa, e vou colocar um símbolo aqui. Por exemplo, vamos escolher aqui uma imagem qualquer. Vou colocar aqui uma casinha dessa. Tá? Vou colocar uma casa dessa para ficar mais fácil. Aí ele vai me aparecer a foto aqui. Aí eu vou escolher o tamanho dessa foto e vou escolher a posição dela, ela vai ficar fixa. Eu vou deixar assim, ó, pequenininho, bem aqui no canto. Tá? Digamos que, sei lá, de repente eu estou falando dessa casa aí. Pronto, assim. Tá? Eu vou colocar esse texto aqui para ficar apoiado aqui nesse lado. Eu gosto mais desse lado aqui. Eu acho mais legal quando está apoiado desse lado. Bom, aí eu tenho um slide que está com essa configuração, correto? Bem aqui, ó, vocês estão vendo esse slide. Esse outro aqui não está, esse não está e esse não está. Somente esse. Então, quando eu escolher esse slide, vai aparecer essa casinha desse jeito. Vamos ver? Fechei aqui. E agora eu vou criar... Aqui não aconteceu nada ainda. Vocês estão vendo nos dois slides. Agora eu vou criar um slide aqui, ó, com esse, somente título. Aí imediatamente ele aparece para eu digitar aqui alguma palavra que eu queira. E a casinha aqui, ó, não dá para modificar. Eu não posso clicar aqui duas vezes e tentar apagar essa casa, porque ela pertence agora ao tema que eu estou trabalhando. Correto? Então, para que se usa isso? Essa escolha de tema é muito interessante quando você trabalha, por exemplo, fazendo uma apresentação para alguma empresa. Daí você quer colocar o logotipo da empresa aqui, eu vou colocar, por exemplo, o Portal Resíduos Sólidos, eu venho aqui, fotos, vou colocar aqui o exemplo do Portal Resíduos Sólidos, o logotipo do portal, coloco aqui no canto, tá? Carreguei para cá, ele já joga aqui em cima para mim, vou diminuir aqui, que está muito grande, adaptar aqui o tamanho que eu quero. Vou recortar também, porque essas bordas estão muito grandes, vou recortar, ó, diminuir o tamanho das bordas. Aqui, tem aqui também, e aqui também. Pronto, aperto Enter, já está no tamanho que eu quero, e arrasto lá para o cantinho, tá? E fica desse tamanho aí, por exemplo. Posso diminuir, aumentar, posso colocar no lugar ou na posição que eu quiser. Também posso copiar aqui, Ctrl C, e levar para um outro slide, por exemplo, esse aqui de baixo. Então, vou colocar nesse aqui, eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo. Bem aqui. Então, toda vez que eu abrir esse slide lá, que eu criar um slide com essa formatação, aí o símbolo aparece aqui embaixo. Ou eu posso colocar nesse, vou colocar aqui no outro canto. Aí coloquei essa figura. Aí quando eu fechar aqui, que eu escolhi então para criar um novo slide, aí eu posso escolher agora nesse formato. Posso alterar esse layout para esse tipo de formato aqui. Lembrando que não dá para editar essa figura agora, porque ela pertence ao tema. E também posso utilizar esse aqui. E a partir disso, eu formato a minha apresentação para a maneira que eu preferir. Né? Se for uma empresa, como eu falei, se for um trabalho científico, ou sei lá, uma apresentação de foto de família, qualquer coisa, você pode adaptar então e personalizar o tema da sua apresentação, lembrando que o tema que nós estamos falando da forma como você apresenta esse trabalho, tá certo? Então, era isso que eu queria falar nessa aula aqui para vocês.